Vamos agora aqui entrar novamente no mundo das backrooms. Vocês aí que conhecem outros canais e falam dessas coisas meio... que seria legal a gente fazer react, comente. Deixe nos comentários do vídeo e seja feliz. Ou pode mandar lá na DM do Instagram SimSouSilva, tá? E é isso, vamos lá. E eu vou comer, enquanto isso a gente vai no ASMR aqui, ó. Dá um desse pra mim. Tá comendo qual? Esse daqui. Caraca! Misteriosidades. É misterioso. A Samara. A gente tá comendo aqui, hein? A realidade se manifesta aos homens de maneira diferente e confusa. Já ouviu essa frase? Pois é, provavelmente é porque eu acabei de inventar ela agora. Enfim. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E hoje é dia de falar sobre um dos conceitos meio científicos e mais interessantes que já rondaram a internet nos últimos anos. Os bastidores, ou em inglês, Muito the backrooms. Eu sei que pra maioria que clicou nesse vídeo aqui, provavelmente já deve saber pelo menos o básico do que é esse conceito, mas claro, eu sei também que devem existir algumas pessoas que não conhecem o conceito como um todo. Então, bom, pra poder dar um grande resumo pra vocês, tudo começou aqui, com essa imagem. Ela foi postada em um blog conhecido como 4chan, em uma seção de imagens perturbadoras ou histórias perturbadoras, com uma descrição um tanto quanto curiosa, quase como se ela fosse uma ideia de creepypasta, sabe? Que foi evoluindo conforme as pessoas foram se interessando e acharam muito interessante a ideia. Olhando apenas pra imagem, você não consegue entender o que tem de legal nela, a não ser que você veja a descrição. Se você não for cuidadoso e não sair da realidade nas áreas erradas, você vai acabar nos backrooms, que não são nada além de piso velho e carpete úmido, a loucura do amarelo monocromático, o interminável ruído de lâmpadas fluorescentes e luzes de zumbido máximo, e aproximadamente 600 milhões de quilômetros de salas vazias segmentadas aleatoriamente para se ficar preso. Ok, na verdade eu acho que isso nem define tão bem assim o que é, mas deixa eu tentar resumir. A ideia das backrooms já foi utilizada em diversos filmes, jogos, livros e todo tipo de conceito que você possa imaginar, por ser simplesmente incrível. No entanto, nós nunca tivemos meio que um nome pra isso, mas imaginem a ideia de que, bom, a nossa realidade onde nós vivemos, você vive, não fosse a única. Imagine que existe essa ideia de que podem existir outras realidades e dimensões que não podem ser acessadas de forma livres. A ideia das backrooms é basicamente um espaço criado por anomalias espaciais de ondas magnéticas, ou seja, para você encontrar uma delas, você precisaria literalmente atravessar a realidade como você via, tipo um bug de videogame, onde você simplesmente entra pra dentro da parede e cai pra fora do mapa, sabe? Você teria que basicamente fazer isso com a nossa realidade pra cair nas backrooms. A ideia por si só é bacana e já foi utilizada em diversos filmes, não é mesmo? O conceito em si é incrível e é tão explorável e tão aberto que criou uma espécie de público próprio, que criaram creepypastas, criaram fangames envolvidos com isso. Existem diversos jogos na Steam, por exemplo, hoje em dia, de exploração às backrooms e até mesmo uma Wikipedia própria do que os fãs consideram como canônico nas backrooms, datando elas em níveis, como se depois que você cai nos bastidores, você pudesse simplesmente dar um passeio pelos 1000 níveis catalogados pelo público na Wikipedia. Cada nível tem uma forma, aparência e as mais diversas criaturas estranhas que aparecem completamente diferentes, e isso criou uma fandom gigantesca e uma parada extremamente popularizada, mas o que realmente explodiu esse conceito aconteceu de fato esse ano, com esse vídeo aqui. Esse vídeo de um artista de efeitos especiais conhecido como Kane Pixels, que começou uma websérie baseada na ideia das backrooms, criando e expandindo um mundo próprio para esse conceito. Ele pegou essa ideia de que existe realmente essa realidade dos bastidores e criou todo um mundo e uma série baseada nesse mundo, adaptado e meio modificado para que tudo encaixasse melhor na sua série. O cara tem apenas 16 anos e é um artista de efeitos especiais. Oi! Não, tem 16 anos. Eu estou me sentindo um lixo agora. Nossa, cara. Acabou. Eu tô me sentindo um lixo agora. Automaticamente todo mundo aqui tá fazendo nada da vida.
especiais absurdo. Toda a série que tá passando e os episódios aí ao fundo foram feitos com CGI. Foi só ele fazendo isso tudo em CGI. Meu Deus, esse cara é muito bom. E todo esse conceito começa nesse primeiro episódio aqui, a gravação encontrada. Esse episódio aqui é um vlog gravado por um cineasta amador que tem exatamente o mesmo nome do Kane Pixels. O nome do cara é Kane e ele tava vivendo a vida dele normalmente, gravando algum filminho de terror com seus amigos, até que de repente os algoritmos do universo decidem realmente que eles só querem matar o cara do nada. Ele cai pra dentro do chão, depois que ele tropeça literalmente com a sua câmera e acorda dentro das backrooms. O local onde ele acorda é conhecido como nível 0 ou tutorial. De acordo com todos os fãs, esse que seria o primeiro que foi criado, etc, seria o nível mais fácil de acessar das backrooms, uma parada gigantesca apenas com esse monte de salas amarelas, com um monte de coisas que você pode encontrar aleatoriamente ali dentro que não fazem quase que sentido nenhum. É um labirinto quase que infinito. Durante todo o episódio, a gente vê o cineasta Kane explorando aquele lugar, procurando por uma saída, até que em alguns momentos ele tem que fugir de uma outra criatura que ele encontra, que é esse Siren Head anão aqui que aparece, e encontra uma passagem para um possível nível 2, onde ele vê a imensidão absurda daquele local, que parece algo como se fosse um prédio que infinitamente desce e sobe, com infinitos andares e infinitas salas. No final do episódio, apenas a câmera dele consegue sair, enquanto que o destino dele, bom, você provavelmente já sabe. Foi a câmera. Eu pensei que ele tinha caído. Até o momento a série tem 6 episódios oficiais, contando, é claro, com 2 extras que ficam escondidos na playlist e na descrição de alguns dos episódios, e essa série tem datas, então é bem mais fácil de se dizer o que aconteceu aqui, incluindo, é claro, a playlist oficial do Kane Pixels tá datada exatamente na ordem cronológica. Como eu disse antes, a exploração desse mundo que o Kane Pixels fez é bem mais interessante do que apenas as backrooms em si, porque é claro, ele fez diversas adaptações de fato, então o mundo dele é um pouco mais único, e eu acho que isso torna a ideia interessante. Quanto às datas, enfim, é o seguinte, o comecinho do primeiro episódio, a gente pode perceber que aquele takezinho de cinema que tem no começo, quando eles estão gravando o filmezinho deles, é simplesmente feito pra poder mostrar que isso aqui foi gravado em 4 de julho de 1990. Porém, na descrição do episódio de quando essa câmera foi achada, porque a câmera realmente conseguiu sair das backrooms, a câmera foi encontrada e essa gravação foi datada do dia 23 de setembro de 1996. Se você passar pro segundo episódio, ele é chamado de terceiro teste, ele é datado em 2/7 de 1988. De todos os episódios, o de 1988 com certeza é o primeiro na linha do tempo e é o que consegue explicar mais de forma simples pra gente o que são as backrooms do Kane Pixels. Bom, imagina o seguinte conceito, todos os clipes indicam pelo menos a ideia de que as backrooms dentro do mundo do Kane Pixels não foram simplesmente encontradas de repente como uma dimensão que os seres humanos simplesmente podem cair do nada, mas sim foi um experimento criado por uma empresa chamada de Async, criada para poder resolver problemas de armazenamento nos Estados Unidos, criando um espaço quase que ilimitado. Pra quem não entendeu, a ideia era basicamente criar um inventário de videogames, só que na vida real, do tipo, bom, a gente tem um mundo que constantemente consegue mais pessoas, mais recursos, etc, e a gente tem um espaço limitado. Então a ideia seria tipo, bom, a gente tem essas toneladas de lixo, a gente não sabe onde jogar, a gente cria uma realidade nova e joga elas pra lá, literalmente dizendo um inventário. Mas claro que as coisas não deram tão certo. No episódio do primeiro contato, que é o episódio onde pela primeira vez eles conseguem contato com a Backrooms, ou talvez eles tenham conseguido criar a Backrooms, um mapa aparece dentro do local, o que dá a entender que sim, ele é gigante, ele pode ser colossal, mas não ilimitado, então muita coisa aqui ainda não tá muito bem definida. A gente não sabe o que o Kane Pixel vai pegar das séries e das creepypastas das pessoas em si, e o que ele vai realmente adaptar. E as teorias em relação às backrooms, bom, elas são das mais diversas e do tipo mais coletivo o possível. Afinal de contas, é meio difícil e impossível você teorizar algo que foi criado por um grupo gigantesco de pessoas, do tipo, as backrooms foram literalmente uma coisa criada por uma fandom. Ela surgiu com uma imagem e um texto de descrição que chamou a atenção das pessoas, então cada vez mais e mais pessoas que nem se conheciam foram entrando. Então a gente tem 1000 níveis, em cada nível desses tem algumas criaturas. Muitas pessoas que criaram alguns níveis para as backrooms, como sei lá, o nível 60, 70, 200, são pessoas que não se conheciam e poderiam ter uma ideia diferente do que são as backrooms. Tudo isso daqui é só um sonho? É uma outra realidade? É uma viagem no tempo? Diferente disso, no universo do Kane, a
a gente acaba tendo apenas duas opções viáveis em relação às backrooms, que foi, ou elas foram obviamente criadas nesse experimento em si, ou elas foram encontradas, do tipo, eles tentaram criar uma realidade nova e acabaram apenas abrindo um portal para algo que já existia, mas que ninguém tinha contato até então. Existe uma das famosas teorias das backrooms, que quase sempre é a mais aceita, que ela encaixa perfeitamente na série do Kane, que é conhecida como teoria do governo. Ela diz basicamente que as backrooms são uma espécie de experimento do governo, colocada em lugares específicos do planeta, e basicamente quando você encontra monstros, etc., esses monstros também foram projetos colocados lá pelo governo. Então, quando pessoas são jogadas pra lá, elas seriam jogadas de propósito, assim o governo pode testar como essas criaturas reagem, ou seja, é tipo uma área 51, só que multidimensional. Claro que ainda assim existem alguns erros de continuidade que me fazem pensar que as backrooms aqui no universo do Kane Pixels estão apontando para a ideia de terem sido criadas, mas na verdade foram encontradas. A Async, a empresa que trabalhou para a criação desse espaço dimensional ilimitado, não criou nenhum tipo de criatura, o que leva ao pensamento óbvio de que pelo menos as criaturas que foram encontradas ali dentro sempre existiram. Dentro dos 6 episódios a gente simplesmente só encontra esse Siren Head anão, mas claro a gente sabe que devem ter muito mais criaturas escondidas no meio desse espaço quase infinito. Existe um episódio, por exemplo, conhecido como Missing Persons, onde a gente vê uma quantidade absurda de posters de desaparecidos. Inclusive a gente vê uma lista que mostra que as pessoas começaram a sumir muito mais depois de 1990. Inclusive o próprio primeiro episódio, né, o clipe onde o cineasta, o Kane, desaparece, é em 1990, então ele tava lá gravando o filme dele, bem certinho, 1990, ele cai no meio do chão e desaparece. O que dá a ideia de que depois daquele episódio do primeiro contato, ou seja, depois que as backrooms foram conectadas com a nossa dimensão, realmente isso aconteceu. Inclusive, o episódio do primeiro contato é em 1989, um ano antes dos desaparecimentos começarem a aumentar muito. Mas é claro que a gente não pode esquecer da ideia de que já existiam desaparecimentos antes, então isso significa que, provavelmente, as backrooms já existiam, só que o grande contato delas com a nossa realidade, as quebras da nossa realidade, as aberturas ou passagens para o que quer que sejam essas backrooms, foram abertas depois de 1989, pelo menos aqui no mundo do Kane. Agora, toda a outra ideia em relação às backrooms em si, existem dezenas e dezenas de teorias relacionadas a elas, e muitas delas em si são em relação à ideia temporal ou viagem de conceito do tempo dentro das backrooms. Se liga só, existe esse episódio aqui que é o próprio chamado Missing Persons. Salve, Garber! Alguns funcionários, eles vão usando aquele conceito de João e Maria, sabe? Eles colocam uma corda e tentam entrar pra explorar as backrooms. Com o passar do tempo lá dentro, eles encontram o corpo de um jovem que muitas pessoas afirmaram que era o mesmo corpo do cineasta Kane, que a gente encontra lá no outro episódio. Agora, pensa comigo na ideia. Muitas pessoas pensaram no sistema de que esse corpo que foi encontrado aqui é o corpo do gurizinho do Kane, que a câmera dele conseguiu sair, etc. Afinal, as datas meio que bateriam. O guri caiu dentro das backrooms em 1990 e o vídeo dos caras entrando lá também foi gravado em 1990. Porém, existe um pequeno problema nisso. O vídeo dos caras, eles basicamente entram nas backrooms no dia 3 de fevereiro de 1990, enquanto que o Kane gravou o vídeo dele e caiu nas backrooms no dia 4 de julho de 1990. E bom, basicamente ele morreu no dia 4 de julho, porque ele ficou andando ali por algum tempo e de repente, antes da bateria da câmera dele acabar e etc, ele foi morto pela criatura. A câmera dele caiu e ela só foi ser encontrada em 1996. Então, como funciona exatamente o conceito de tempo dentro das backrooms? Existe um episódio, inclusive... Cara, tudo isso aqui eu acho interessante. Tô falando sério. Dessa... uma série muito boa. O conceito inteiro de backroom é interessante. Porque assim, não esse bagulho de governo, porque esse bagulho de governo, que o governo tem uma conspiração, é muito americano, sabe? Ah, o governo tem uma conspiração... Mano, tá. Tirando essa parte, o que eu acho legal é explorar, pô, e se, por exemplo, a gente é uma simulação, ou tudo, a física nossa, ela é simulada, e como um jogo, a gente conseguiria pular para outro estágio que não foi programado, mas que seria um labirinto que você vai ficar preso para você não conseguir ultrapassar as margens do jogo, entendeu? Então imagina que a gente é aqui, todo mundo numa simulação, e às vezes acontece um glitch, um bug, alguma coisa. E aí você pode chamar isso de outra dimensão, qualquer coisa. Você pode chamar de como você quiser. Você pode falar que Deus criou o bagulho para caso uma pessoa não conseguir ir além, entendeu? Eu acho muito interessante, cara.
Muito interessante. Toro Verde falou, 20 horas começa o One Piece. Sim. Sim. Completamente focado na ideia da autópsia do corpo desse guri que foi encontrado, onde é tudo meio reportado de forma bizarra. O episódio do reportamento de autópsia, o doutor realmente esse a fala gente que não não sabe o viu. que Esse a gente não fazer viu. com aquele corpo, porque parece que partes do corpo apodreceram, enquanto outras partes não. Parece que tem algum tipo de fungo estranho que entrou no corpo do guri. Credo. As coisas são realmente bastante sem sentido e com muita coisa ainda em aberto pra explicar, o que é claro deixa muito espaço. Eu não acredito de fato que as backrooms possam ser algum tipo de túnel do tempo, afinal elas seriam uma realidade completamente à parte, já é uma coisa que fica muito difícil de explicar. Elas seriam algum tipo de túnel temporal estranho? Pode provavelmente ser mais estranho ainda de explicar, mas quem sabe o Kane não consegue fazer algum tipo de explicação bem interessante. O que poderia ser aqui, poderia ser igualzinho a gente viu em Interestelar. Interestelar, no final, o cara não cria uma sala de 4 dimensões pro outro ficar vagando, e essa sala de 4 dimensões não se comunicava com o passado? Sim. E se isso daqui, na verdade, for algo atemporal mesmo, entendeu? Que aí você, quando sair, você não sabe que se você vai sair na época, no dia, no ano certo. Porque as regras desse mundo, como em uma programação, não tá valendo. Um computador, se você programar que ele pulou 10 anos ou voltou 10 anos, o computador aceita. Então poderia ser tipo esse rolê. Pra isso. Claro, a série ainda tá em lançamento, então de tempos em tempos, semanas em semanas, novos episódios estão sendo lançados e é claro, mais coisas com certeza ainda vão se revelar. Mas era basicamente isso que eu queria falar sobre essa série aqui até o momento. Acho que, bom, esse foi um vídeo um pouco mais extenso do que eu costumo fazer, mas e vocês? O que acham que são as backrooms? O que acham que acontece lá dentro de fato? O tempo passa de forma normal, natural, ou será que é algo um pouco mais estranho de fato? Eu acho que é Não se esqueçam de comentar aí, beleza? E de dizer o que vocês acham. Muito obrigado por ter assistido, um beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui! Canal interessante, ficou bem feito o vídeo, hein? E ele fez todo esse rolezinho, a animação pra fazer o vídeo, O quê? essa introdução. Não, isso deve ser uma filmagem do... Não, não é. Sei lá, mano. Vai vir um bicho, né? Vai dar susto. Vai dar susto. Ah... Ah... Fiquei esperando. Então, é isso. É isso.